E se eu dissesse que ser bom com dinheiro tem muito pouco a ver com matemática e muito mais a ver com psicologia? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em A Psicologia Financeira do Morgan Housel, um livro que simplesmente vira de ponta cabeça o que a gente pensa sobre grana, ganância e, claro, felicidade. O livro já começa com uma pergunta que, olha, com certeza já passou pela cabeça de muita gente. Por que é tão, mas tão difícil lidar com dinheiro? Mesmo para pessoas super inteligentes. A resposta, como a gente vai ver, está menos nos cálculos e muito mais no nosso jeito de pensar. E é aqui que a gente chega no coração do livro. A ideia é de que a mente supera a matemática. O Morgan Housel defende que o sucesso financeiro não é uma ciência exata, sabe? É mais uma habilidade comportamental. É sobre como a gente age e não sobre o quanto a gente sabe de fórmulas complexas. Mas o que é essa tal de psicologia financeira? Bom, é basicamente o estudo de como as nossas emoções, as nossas histórias de vida, o jeito único que cada um vê o mundo, como tudo isso molda as nossas decisões com dinheiro. O livro mostra que as escolhas financeiras que a gente faz vêm de um lugar muito mais profundo do que uma planilha de Excel. No final das contas, o comportamento é o que manda. E olha, tem uma citação do livro que resume isso de um jeito brilhante. O sucesso financeiro tem menos a ver com o que você sabe e mais a ver com como você se comporta. E comportamento é difícil de ensinar. Isso é poderoso, né? Não adianta ser um gênio se a gente não dominar as próprias emoções na hora de decidir. Agora a gente entra num dos conceitos mais legais do livro, na minha opinião. A verdadeira riqueza é aquilo que a gente não vê. O Housel mostra pra gente que as forças mais poderosas no mundo das finanças são muitas vezes totalmente invisíveis. E que forças são essas? Bom, o livro aponta principalmente para a sorte e para o risco. Pensa neles como dois irmãos imprevisíveis que estão sempre ali, influenciando tudo. Todo resultado na vida é uma mistura de esforço e puro acaso, uma coisa que a gente esquece com frequência. E claro, tem a tal da riqueza oculta, que é o ativo mais poderoso de todos. A riqueza é o que não se vê. Guarda bem essa frase, ela vem direto do capítulo 9 e nos leva para uma distinção que é simplesmente fundamental. Olha só que interessante essa comparação. Ser rico é o que a gente vê. O carrão, a casa na praia, os gastos, é o palco. Já a riqueza é invisível. É a renda que não foi gasta, são os ativos financeiros que ainda não viraram coisas. A única forma de fato acumular riqueza é não gastar o dinheiro que a gente tem. Simples assim. Tá. E como é que isso se aplica no nosso dia a dia, nas nossas decisões? O livro defende uma ideia que parece estranha no começo. Ser razoável é muito melhor do que ser perfeitamente racional. É uma ideia que abraça a nossa humanidade, as nossas imperfeições. Sabe aquela planilha de controle financeiro perfeita que não deixa passar um centavo? Tentar seguir um plano assim super racional pode ser um tiro no pé. O livro mostra que esses planos costumam dar errado porque eles não levam em conta a bagunça que são as nossas emoções. No fim do dia, é muito melhor ser consistentemente razoável do que tentar ser perfeito e falhar. Mas por quê, né? Por que o razoável ganha? Porque, antes de tudo, é uma abordagem que a gente consegue manter no longo prazo. Ela já considera emoções como medo e ganância, deixa uma margem de erro para as surpresas da vida e, principalmente, evita aquele arrependimento amargo de um plano perfeito que deu errado. A palavra-chave aqui é sustentabilidade. E já que a gente falou em longo prazo, quais são os maiores trunfos que qualquer pessoa pode ter para construir riqueza? Segundo o livro, são dois bem simples: tempo e paciência. Para conseguir resultados incríveis, a gente não precisa de uma força gigantesca da noite para o dia. O Housel usa uma analogia ótima, a das eras glaciais, para explicar o poder dos juros compostos. São pequenas mudanças acumuladas ao longo de muito, mas muito tempo que geram resultados enormes. É o famoso efeito bola de neve, que transforma a consistência em fortuna. E o pulo do gato aqui é entender que o mundo é uma caixinha de surpresas. Essa citação diz tudo. Os eventos econômicos mais importantes do futuro são coisas sobre as quais a história nos oferece pouco ou nenhum guia. O que isso quer dizer? Que aquele planejamento de longo prazo, super rígido, precisa ter jogo de cintura. Precisa ser flexível para lidar com o inesperado. E a surpresa não vem só de fora, não. Nós somos péssimos em prever quem nós mesmos seremos no futuro. Nossos objetivos, nossos desejos, tudo muda. É por isso que o autor aconselha a gente a fugir dos extremos no planejamento financeiro. Manter a adaptabilidade tem que ser o lema. Certo. Agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Chegou a hora do resumão geral do livro, com aquelas lições finais que a gente pode levar para a vida. Então, vamos lá. Os principais aprendizados. Primeiro, a maior riqueza de todas é ter controle sobre o seu próprio tempo. Ponto.
Segundo, humildade, gentileza e empatia trazem mais respeito do que qualquer dinheiro no mundo. Terceiro, e essa é ótima, guarde dinheiro só por guardar. Não precisa ter um motivo específico. Quarto, o foco deve ser numa alta taxa de poupança e não em tentar caçar os maiores retornos do mercado. E por último, talvez o mais importante, defina qual é o seu jogo e não se distraia com o jogo dos outros. A prioridade máxima é ter estratégias que te deixem dormir em paz. No final das contas, a grande sacada do livro é que o objetivo de tudo isso não é acumular o maior número possível na conta bancária. O objetivo final é alcançar a paz de espírito financeira. É sobre encontrar estratégias que façam sentido para cada um, que estejam alinhadas com os próprios objetivos de vida e que, acima de tudo, priorizem o bem-estar. E para fechar, o livro deixa a gente com uma reflexão muito poderosa. Em vez de ficar se perguntando como eu consigo os maiores retornos, e se a pergunta mais importante for outra? E se for, o que vai me ajudar a dormir tranquilo à noite? Talvez essa seja a verdadeira medida do sucesso financeiro.